do pouco que nós sabemos. Né? Então, essa é uma área bem ampla, né, dentro da computação hoje. Tá? Mas existe uma sub-área da inteligência artificial que é chamada de aprendizado de máquina. Tá? Qual que é a diferença entre técnicas que estão dentro da aprendizado de máquina e das outras técnicas que são mais tradicionais de área e ninguém nem fala muito mais? Elas têm uma característica básica que ela aprende certos padrões, digamos assim, a partir de dados. Então, ela aprende a partir de dados. Então, obrigatoriamente, você tem que ter um conjunto de dados muito bem construído para que ela seja capaz, então, de tentar extrair, aprender o padrão ali daquele conjunto. Tá? Então, só para tentar fazer para termos uma visão, talvez um pouco até mais de comparação, né? A ideia seria a seguinte, né? Por exemplo, quando nós somos crianças, né, o nosso dia a dia, muitas coisas a gente aprende por associação. Né? Às vezes, nossos familiares, na escola, as pessoas nos apresentam, vê um animal e vê um gato e fica apontando para a criança, né? Olha, o gato, olha o gatinho, né? Vamos brincar com o gatinho. Então, tanto você ouvir falar o gato e ver vários tipos de gato, você, de certa forma, aprendeu o que é um padrão, a forma do gato. O gato tem, implicitamente você aprendeu isso. Né? Você aprendeu que tem pelos, depois você aprendeu que tem pelo e tal, mas você aprendeu implicitamente a conhecer que o gato tem pelos, orelhas pontudas, bigode, cada um tem pelo, mas enfim, pode ter várias cores. Então, assim, o humano aprende dessa forma, né, também. Então, a ideia da IA aqui é basicamente isso, né? Quer dizer, o aprendizado de máquina. Eu dou um conjunto, às vezes, de milhões de exemplos até. Né? Hoje em dia a gente tem essa questão, nós mesmos contribuímos muito com as redes sociais, né, para essas dados, mas milhões de exemplos, por exemplo, de fotos de gatos. Então, esse modelo, que é um modelo que se tornou muito melhor, ele é capaz hoje de aprender automaticamente o que é um gato numa imagem. Tá? Então, com isso, se você der uma foto diferente de um gato, ele provavelmente vai identificar ali como gato. Tá? Então, essa é a ideia da aprendizagem de máquina. E quando a gente fala em computação, a gente fala de dados digitais. Então, a aprendizagem de máquina pode para qualquer tipo de dado digital. Fotos, imagens, vídeos, áudios, planilhas, né, ou seria dados estruturados que a gente fala, dados que você às vezes leva na loja que você digitalizou, sensores diversos. Então, tudo isso pode ser utilizado para tentar extrair um padrão ou criar um modelo de descrição. Tá? Então, em geral, isso aqui né? Mas nós temos, quer dizer, não é um assunto novo. A descrição não é algo novo, já existe já desde a década de 50, basicamente. Né? Mas o que a gente vinha falando muito antes de falar de ChatGPT eram técnicas que a gente chamava de IA analítica. E, na verdade, a gente não excluiu a IA analítica. A IA analítica é muito importante para uma série de aplicações. Né? É que a IA generativa acabou chamando mais atenção pela sua facilidade de uso, porque, no final das contas, nós agora, pela primeira vez, nós conseguimos interagir, né, intencionalmente com a ferramenta de IA através de uma comunicação muito natural, que é fala ou texto em qualquer idioma, né, basicamente. Tá? Isso antes era caro, a gente tinha o uso de IA, ou a gente usava muitas vezes sem saber que era IA, quer dizer, muitas coisas a gente usa, às vezes não sabe o que tem IA contigo ali, né? Enfim, a IA analítica, ela já está aí há bastante tempo. Né? Vou falar um pouquinho mais das duas só para comparar, mas a IA analítica é aquela IA que ela já tem alguns padrões pré-definidos, em que normalmente se a gente for pensar em caso de imagem, ela sabe reconhecer certos padrões, ela simplesmente reconhece a inserção da informação, né? De uma foto, de um áudio. Então, alguns exemplos do nosso dia a dia que estão por aí. Os algoritmos que prevêem rota, né, os aplicativos de transporte, filtro de spam, usa muito machine learning, basicamente, sistemas de combinação geral, então Netflix, quando sugere um filme, né, os aplicativos de streaming de música, quando sugere também novas músicas. É tudo porque ele aprendeu um padrão de que certas pessoas gostam de certo tipo de música. Ele aprende esse padrão e começa a sugerir, né, novas condições. As aplicações por exemplo, de compra, né? Mercado Livre, Amazon, tem esses sistemas de recomendação embutidos. Né? Exemplos de biométricos, educação biométrica tem várias, né? Biometria facial, digital, leia da palma da mão, fala, vou conhecer quem está falando,
o que está falando, né? São vários recursos financeiros. Um exemplo que, se não fosse a aprendizagem de marketing, seria muito difícil fazer cálculo de matamento, né? Então, se diz uma imagem satélite, radar, né? Há uma comparação entre, quer dizer, você determina, né? Cada pontinho na imagem, esse ponto que vai uma certa área, né? Quanto que é aquele ponto hoje, né? É uma floresta, é uma área urbana, é água, é área desmatada, e compara com o seguinte, eu tenho comparação de históricos, né? Então, você pode fazer isso, né? E a parte médica usa muito, tá? Diagnóstico por imagem. Então, para tentar auxiliar, obviamente, sempre é essa ideia, né? Auxiliar o médico indicando, por exemplo, se há um determinado potencial de câncer na imagem, tentando de alguma forma até aperfeiçoar a imagem para que o médico consiga fazer diagnóstico mais preciso. Tá? Esses são alguns exemplos, né, que nós temos aí. Na área educacional que eu já vi, por exemplo, eu já vi trabalhos onde era matemática, inclusive, onde a ideia, os professores queriam fazer um estudo para reconhecer a atenção do aluno. Né? Então, eles colocaram uma câmera assim, nos experimentos, então tinha sobre nossas máquinas, operações, que o professor estava numa coisa na lousa e identificava onde monitorava, onde o aluno estava olhando, para tentar identificar talvez algum padrão que possa ser utilizado para algum estudo, assim, né? Esse é só um exemplo. Tá? Bom, e a IA generativa é aquela IA que, no final das contas, ela cria algo novo. Né? Então, ela pode criar imagens, vídeos, documentos textuais, misturar vários desses tipos de dados. Né? Ela pode criar tabelas, ela pode criar programas de computador. Então, hoje em dia a IA faz bastante coisa nesse sentido. Se é bom ou se é ruim, né? Nós podemos discutir aqui. A verdade é que cada vez tem sido melhor. E esse é um problema. Né? Quer dizer, é um problema e é um benefício. Né? A gente vai discutir a questão de para que usar. Né? Bom, então, se a gente fosse pensar em uma comparação para complementar, né? Aí a analítica é aquela, por exemplo, aquele analista que vai identificar, vai fazer análise de uma pintura que já foi feita e vai tentar identificar, olha, uma arte abstrata, já tem alguns padrões que normalmente identificam. E a IA generativa é aquela que viu muita coisa, né? Tem muito conhecimento, teve várias experiências ali a partir dos dados que foram fornecidos para ela, mas é aquela que vai pegar e vai gerar um quadro novo, por exemplo, a partir de um quadro inicialmente doido. Tá? Aqui só um pequeno exemplo, né, uma simulação que eu fiz com o IA, inclusive, para mostrar como que essas IAs que geram texto elas funcionam, né, em linhas gerais para vocês. E o ponto é o seguinte, ela gera palavra por palavra. Tá? Então, com base no que ela gerou até o momento no contexto que ela está, ela vai gerar a palavra seguinte. Quer dizer, como ela gera? Ela vai escolher sempre a palavra mais provável. Tá? Ela escolhe, tá? Você imagina, ela visualizou milhões de textos. Né? Então ela nem aprendeu que certas palavras também estão juntas, dado o contexto. Né? Então, por exemplo, eu estou falando, uma universidade pública, gratuita e ela vai escolher uma entre algumas opções mais prováveis. Não sempre a mais provável. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente tem o caso de que se você colocar uma mesma instrução para IA, ela não gera o mesmo texto. Tá? É muito difícil ela gerar o mesmo texto. Tá? Porque realmente esse processo, né, ele ocorre para cada nova palavra que ela vai gerar. Tá? Processo automático. Bom, essas são perguntas que as pessoas às vezes nos colocam, a gente já traz alguma ideia disso. Né? Primeiro, a IA tem consciência, né? E aí entra algo muito humano, né? A questão de consciência. Na verdade, a IA ela não tem consciência nenhuma. Né? Você comenta um exemplo muito fácil para nós, é um exemplo de sentimento, né? Saudade. Por exemplo. Pede para a IA, escreva um poema sobre saudade. Saudade do meu filho está distante. Né? Pode ser que ela escreva um poema muito bonito, mas quem vai se emocionar é você, não ela. Né? Então ela que vai ter essa consciência. Quer dizer, ela não vai ter essa consciência. Você, humano, ao ler, poxa, realmente eu tive esse sentimento de saudade. Ela não sabe o que é. Né? Então, é basicamente uma calculadora de palavras para nós aqui, né? De uma forma mais simples. Questão de ser criativa. Né? Bom, tudo bem.
a ideia aqui não é discutir o que é criatividade e aprofundamento na denúncia. Mas se a ideia for simplesmente, ela pode gerar realmente imagens novas, áudios novos, sim, nesse sentido ela é criativa. Tá? Ela pode gerar algo que é original. Geralmente ela gera algo que é original. Ela não é uma simples cópia de uma coxa de retalhos. Não, ela realmente, como nós, né? Nós vemos muitas coisas, nos inspiramos e temos a nossa produção. Tá? Mas se a gente for aquele primeiro motivo ali, né, ela não tem consciência, nós precisamos ter a consciência das suas respostas. Né? Então, quando a análise crítica já é um pouco importante, nós é que temos que fazer. Tá? Então, sempre a palavra final, preferencialmente a inicial, e do meio também. Né? A gente fica sempre discutindo. Bom, falar em linhas gerais, pessoal, tudo tranquilo? Não tem uma dúvida? Tá. Oportunidades de IA para a pesquisa. Na verdade, sim, tem muitas oportunidades hoje que a IA pode contribuir. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o processo de fazer a pesquisa, tá? Mas assim, em linhas gerais, né? Por exemplo, ela pode nos ajudar a encontrar mais rapidamente fontes de dados, porque ela consegue ler muito rapidamente texto e talvez se você já colocar uma instrução adequada para ela, você já consiga definir melhor o seu referencial teórico, por exemplo. Né? E ali depois você vai analisar com profundidade esses textos, tá bom? Outra coisa, ela pode propor hipóteses. Existem agentes de IA hoje que a gente chama, que inclusive ficam analisando literatura já publicada para tentar encontrar lacunas. Tá? Então, e aí elas sugerem hipóteses, vão resolver isso. Né? E, enfim, na área, por exemplo, de fármacos, né, é algo que eles têm feito muito. Né? E tentado sintetizar artificialmente, né, algum fármaco e depois quando eles têm maior potencial, eles vão sintetizam e fazem as experiências que precisam fazer. Né? Então isso reduz muito tempo para a geração de um novo fármaco. Né? Anos, né? Bom, outro ponto interessante, né? Ela pode reduzir, já falando até da questão da comunicação tudo aí, mas ela pode reduzir para a gente um aspecto que, de certa forma, pode ser um problema, que é a barreira, né, linguística. Então, eu me lembro bem da minha graduação, tive um caso desse, me lembrei disso, não, vou comentar. Eu estava fazendo um estudo lá e eu deparei com um artigo que era em chinês. Né? Eu falei, e agora? Né? Mas esse artigo vai ser tão importante para mim. Sorte que eu tinha um colega de Taiwan, falava muito bem português, que fez a gentileza de traduzir para mim, senão não teria tido acesso àquele material. Então, hoje você consegue uma ferramenta que te traduz com uma certa qualidade, né, pode te ajudar, né, pelo menos a você identificar se pelo menos aquilo realmente vale a pena, né, mas a ideia é que você consiga traduzir para outros idiomas. Então, também, assim, a questão das ferramentas que depois eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre alguns problemas com elas, né, mas assim, como eu comentei, há um grande ponto importante que é justamente essa facilidade que a gente tem hoje de interagir com ela. Então, para as pessoas é muito natural, né, falar ou escrever, é algo bem humano, né. Então, se você tem agora essa possibilidade, você abre lá e tem algo esperando, né, e aí até em termos de acessibilidade no sentido de que você pode pegar uma IA e só conversar e ouvir o que ela fala, né. Então, se você, por exemplo, tem uma deficiência visual, você pode conseguir interagir fazendo alguma coisa interessante. Questão da interdisciplinaridade. Bom, a IA, ela tem aquela velha história, né? Ela só vai responder de acordo com os dados que ela aprendeu. Né? Então, aquela história de pensar fora da caixa, né? Isso é humano. Tá? Não espere que a IA pense fora da caixa. Né? Assim, o mais próximo, talvez, dela pensar fora da caixa seria quando ela comete um erro ou uma alucinação. Você fala, bom, ela pensou uma coisa que não tem muito a ver. Né? Mas, assim, essa história que o humano tem, às vezes, sei lá, você está num belo dia lá e já sei, nossa, vou fazer uma coisa totalmente diferente, já está vendo esse caminho muda totalmente a rota. Aí ela não vai fazer isso. Tá? Não é o que a gente, pelo menos hoje, não é o que a gente imagina. Né? Mas ela pode ser muito interessante para você, às vezes, testar possíveis conexões. Então, imagina que ela tem uma certa base de conhecimento. Né? Então, quer dizer,
quando a gente fala para IA, está falando sobre um determinado contexto, lembre-se da questão de as palavras mais prováveis. Né? Então, se você está falando no contexto, por exemplo, de educação, talvez exista um conjunto de palavras que são muito mais prováveis. Né? Então, claro, você vai decidindo cada vez mais, esse conjunto vai se reduzindo. Né? Então, até, por exemplo, quando você fala, eu falo no contexto de educação, matemática, toda vez a palavra equação começa a ser muito mais provável. Então, isso que eu quero dizer. Né? Por isso que a ideia é você tentar contextualizar bem a IA, para que ela possa acessar melhor aquele conhecimento que está lá, naquele monte de coisa que ela aprendeu. Tá? Mas se você pegar e falar para ela, olha, haja como um advogado explicando o que é uma equação do centro rural, ela vai começar a misturar um monte de palavras, né? Inclusive o estilo do advogado, né? De alguém que é da área do direito. Então, mas pode ser interessante você explorar, por exemplo, assim, poxa, será que, nossa, às vezes você está visualizando algo na matemática, você, sei lá, puxa, será que aquela teoria da biologia, parece que pode ter alguma contribuição nisso daqui, pode ter alguma relação? Você poderia tentar simular e pedir para ela uma situação, olha, qual é a relação, vamos tentar compreender a relação entre tal teoria biológica com tal teoria matemática. Ninguém fez isso. Ela vai tentar se esforçar para fazer. Você vai ver se faz sentido. Tá? Mas pode ser que ela te ajude a trazer algumas hipóteses interessantes, algumas reflexões que ela acha, isso aqui pode ser legal. Né? A própria computação mesmo, né? A matemática começou com a computação, mas a gente tem muitas dessas técnicas, por exemplo, de aprendizagem de máquina hoje, são inspiradas, além do funcionamento do cérebro humano, tem alguns algoritmos inspirados em como colmeias, né? São algoritmos ligados à energização, né? Então, inspirados em um sistema imunológico. Então, assim, o pessoal tenta adaptar também. Né? São áreas que, a princípio, você pode dizer, poxa, acho que não tem relação direta. Aí podemos ajudar, inclusive, por exemplo, a explorar esse caso. Né? Mas a questão de realmente tentar avaliar a relação entre áreas diferentes, que a princípio não tem nenhuma relação. Tá? É como exploração mesmo. Tá? Bom, a questão da reprodutividade, então ela pode ajudar também a definir protocolos, a avaliar protocolos, mas ela pode, tem a ver também com a comunicação, adaptar a linguagem para, por exemplo, às vezes você faz um trabalho que, na hora que uma pessoa como um funcionário acredita, fala, nossa, o que é isso, né? Entendo que o pessoal está fazendo lá não. Mas às vezes você poderia usar a IA para tentar simplificar essa linguagem, para uma linguagem mais simples, mas não focar nos impactos, por que isso é interessante no dia a dia das pessoas. Isso pode chamar muita atenção para a própria ciência, né? E o trabalho que nós fazemos, né? De tanta relevância, que às vezes a pessoa, por não ter aquela base de conhecimento, não consegue realmente avaliar o impacto. Né? Então, nesse ponto. Enfim, até você poder introduzir computação, né, como apoio para diversas etapas da sua pesquisa. Tá? Tem mais. A parte de divulgação científica que a gente pode falar, que tem com relação a essa adaptação, você imagina, você pode usar a IA, por exemplo, para te ajudar a gerar posts no Instagram, por exemplo, né, já formatados, com a arte e tudo, e você poder divulgar isso. Né? Então, isso ajuda bastante. Tá? A criação de, às vezes, algum folder, algum gibi, né, uma animação que pode ser interessante para poder explicar algo, ter conteúdo que às vezes você criar, ou criar uma animação que ajude, né, no dia a dia para alguns do ensino médio, por exemplo, a compreender melhor. Tá? Então, a ideia aqui sempre é avaliar, né, se a IA pode te ajudar realmente a ampliar o impacto da sua pesquisa, esse tipo de coisa. Então, sempre como um auxílio, sempre reforça isso. Né? Aliás, o meu papel aqui, né, no Laboratório do Futuro, nem comentei do Laboratório do Futuro, mas é assim, a nossa ideia não é falar, usem IA. A nossa ideia é trazer informação, né, para vocês, apresentando um pouco melhor do que essa tecnologia, essas orientações, e vocês são os especialistas de cada área, né? E vocês vão avaliar, olha. Aliás, isso é um ponto importante, avaliar se eu devo ou não usar IA, se eu devo usar para quê, olha, para isso aqui não serve, mas para esse cantinho aqui serve,
é interessante, vale a pena, vou investir nisso, né? E dar a formação no sentido, né, de vocês também poderem, vocês mesmos instruírem a máquina da forma adequada para ter um melhor resultado. Tá? Então, nossa ideia é um aprendizado crítico, é bem nesse sentido. Tá? Não é emocionado. Tá? Por mais que eu falo que eu trabalho há 20 anos, eu não esperava que estivesse no patamar que nós estamos agora. Né? Isso foi coisa de ChatGPT para cá, faz 3 anos, 4 anos. Tá? Começou a promover. Aliás, comentando, pessoal, um pouco do Laboratório do Futuro, né, o que é essa iniciativa, né, essa é uma iniciativa institucional da Unesp, e justamente a ideia é promover, né, ter, digamos assim, uma estrutura, né, que possa promover ações e programas para o uso responsável e ético da área da universidade. Então, isso envolve pensar em como que a IA pode ajudar no ensino, como ela pode ajudar a pesquisa, extensão, inovação, cultura, gestão e assim por diante. Então, várias ações nós temos feito, né? Inclusive a capacitação depois eu reforço. Tá bom? Mas esse é o nosso papel. Tá? Bom, já falando um pouquinho de riscos da IA para a ciência, né, e aí a gente começar com alguns cuidados, assim como os humanos, as IAs erram. Né? Erram bastante, mas a tendência é cada vez menos, mas vai continuar errando. Tá? Então, questão dela gerar uma informação falsa, né, realmente, informação que não existe, ou que é contrária ao que se sabe ser verdade no momento, ou mesmo imprecisa, né, é muito comum ela gerar. Tá? Já chama a atenção a um ponto aqui, né? O uso de IA para, por exemplo, descrever nosso levantamento bibliográfico. Então, muito cuidado com isso, né? Porque, às vezes, ela até gera informações que existem realmente nas publicações. Você vai olhar e falar, nossa, essas publicações existem. É muito comum ela gerar fontes que não existem, tá? Mas, às vezes, ela vai gerar só fontes que existem, só informações que existem, mas ela comete um erro, muitas vezes. Ela cruza as informações. Então, ela fala assim, olha, segundo o autor tal, isso aqui. E aí na hora que você vai olhando, não foi aquele autor que afirmou, foi o outro. Tá? Então pode cuidar, vocês vão ter problema com isso. Né? Então, depois eu trago um pouquinho mais de orientação sobre isso. Tá? Mas já chama a atenção. Viés algoritmo. Esse é um problema muito sério, e isso depende muito, especialmente, do conjunto de dados causado pelo treinamento da IA. Porque você pode ter categorias que são subrepresentadas, informações que são subrepresentadas, áreas que são subrepresentadas. Então, quanto menos representação ela tem sobre aquele conhecimento, e você está querendo acessar aquele conhecimento, é muito provável que ela invente, né, digamos assim. Na hora que ela for fazer a próxima palavra, vai começar a cair no contexto que não faz muito sentido. Tá? Então, um exemplo clássico que acontece muito quando a gente gera imagens. Né? Quando você gera imagens, e isso é papel nosso também, nosso próprio consciente, olhar o que ela gera. Né? Então, se vocês pedem para gerar, eu vou dar só um exemplo que aconteceu no evento uma vez, pedimos para gerar uma imagem de professores universitários, né, professores universitários, algo nesse sentido. Né? Bom, primeiro que ele gerou basicamente só homens, todos brancos. Tá? E tinha mais uma questão, né, além desse problema, que ele gerou todo mundo com um chapéu Panamá. Eu não entendi por quê, mas assim, esse caso chamou muita atenção por vários desse sentido. Mas assim, a questão de ela replicar vieses da sociedade acontece muito. Né? Até um outro exemplo, uma vez teve uma pessoa que pediu, olha, eu pedi para gerar imagens de entregadores por aplicativo. Só gerou pessoas afrodescendentes. Então, assim, isso é um viés, é uma aplicação de algo, na hora do treinamento, eles não se preocuparam em ter um cuidado de gerar algo representativo, né, de uma equidade, da gente distribuir todas as possibilidades. Tá? Então, quem produz modelos de IA tem que se preocupar com isso. E a gente que analisa e que usa tem que se preocupar também no sentido de, olha, essa imagem não está gerando exatamente o que deveria. Então, talvez eu preciso por uma instrução para tentar, olha, cuidar da representatividade, dessa imagem,
não passe para frente aquilo que não deveria ser passado. Tá? Esse é o papel nosso. Se nós estamos passando para frente, nós estamos assumindo a responsabilidade. Tá bom? Aliás, já é um outro ponto. IA não é autora, tá? Você não vai comprar uma IA como sua coautora do seu trabalho. Os humanos são autores. Tá? Bom, um problema, né, no ensino, inclusive, que se discute muito, é a questão de deixar a IA fazer análises críticas, enfim, substituir o humano, o pensamento crítico humano por IA. Né? Que é o que a gente chama também de automação cega. Isso, com certeza, vai reduzir a criatividade, né? Porque, como eu falei para vocês, ela não vai pensar fora da caixa. Né? Então, isso é muito problemático, muito perigoso. Né? Então, a gente tem que muito refletir sobre isso. Então, assim, lógico, se a gente deixar delegar tudo para a máquina, realmente corremos esse risco sério, né? Quando a gente fala de educação. Mas eu coloco até uma questão, já que vocês estão no problema de educação matemática, né? Eu acho que vale essa reflexão. Uma coisa que eu tenho colocado muito com essa ideia de falar da questão da formação, né, de IA, aprender essa tecnologia, é justamente uma questão para a gente poder refletir. É uma questão de pesquisa. É possível utilizar a inteligência artificial para aumentar o nosso pensamento crítico? É uma pergunta que eu não tenho resposta, não tenho visão ainda. Né? Mas assim, o contrário, quer dizer, não usar IA para substituir. Por exemplo, pensando uma estratégia de ensino, onde eu consigo embutir IA para algumas partes, e aquilo ali eu faço, por exemplo, que, sei lá, eu vou promover mais a discussão, não sei, alguma coisa que realmente vai promover mais a ação humana no final das contas. Né? Será que eu não consigo usar IA para isso? Então, para mim, isso é uma questão de pesquisa, inclusive para a educação como um todo. Tá? O que eu falei, não é usar acriticamente, mas é avaliar que nós estamos no lugar certo para isso, né? Uma pesquisa, né? Então, um estudo que você vai fazer, onde você vai avaliar, na minha visão, olha, eu acho que pode ser usado, você vai colocar suas hipóteses das teorias tais, vai fazer sua avaliação, né? Mas é um método que a gente tem para explorar, na minha visão. Às vezes, colocar alguma forma, alguns caminhos, poxa, esse caminho aqui é legal para os profissionais da IA, né? Então, eu vou promover isso como uma ação. Mas por aqui não, só não vou usar IA. Né? Então, nosso papel também, como formador das licenciaturas, né, dos professores, eu acho que entender melhor essa tecnologia, também das suas possibilidades, né, e dos seus problemas, de fato. Né? Porque assim, a gente não está discutindo IA só porque ela é perigosa. Nós estamos discutindo IA e vale essa discussão porque ela tem muitos potenciais, ela tem muitas possibilidades. Se ela fosse só perigosa, a gente simplesmente proibia, né? É mais fácil, tá certo? Então, quando tem possibilidades, a ideia é justamente é tentar compreender melhor, para poder pensar, de fato, para quê, por quê, como, onde, enfim, tentar definir isso. E a universidade tem um papel de visão muito orientador nesse sentido. Né? O que mais eu queria falar? Bom, há um problema, né, relacionado à ideia de ter uma máquina, como eu falei para vocês, tem máquina de tanta lacuna, criando hipótese, tentando provar hipótese, escreve um artigo, quer dizer, hoje teria IA para fazer tudo isso, porque senão é a qualidade, né? E provavelmente, como eu falei, ela não vai ser muito criativa, vai repetir provavelmente mais o mesmo. Inclusive, é um problema que eles falam, que se fala na área de IA, que é o problema que eles chamam de colapso do modelo. O que é isso? A IA, cada vez mais o conteúdo que tem disponível para ela poder ser usado para treinamento é conteúdo já gerado por IA. Então ela começa a replicar comportamentos dela mesma, né, digamos assim, sem aumentar seu contexto, sua criatividade, novos conhecimentos. Então ela provavelmente vai se deteriorar, né, se a nossa aproveitar não se endevedar de nós, né, como humanos. Então tem esse problema. Né? Inclusive tem aumentado muito o número de publicações, né, de submissões, pelo menos, na verdade, das revistas. Bom, questões de privacidade, então tem que tomar muito cuidado, né, não ser dados sensíveis na IA, de forma alguma, né, principalmente nas IAs públicas. Tá? Então, dados sensíveis, documentos que vocês não têm direito autoral para poder utilizar ali, tá? Então, respeitar a legislação. Okay? Aliás, eu já vou chamar a atenção nesse elemento. Tem um outro ponto que eu me preocupo muito se algum de vocês está fazendo.
sejam vocês alunos, sejam vocês professores. Não coloquem suas propostas de mestrado, doutorado em área pública, especialmente, tá? Não coloquem. Tá? Eu vou colocar aqui para ver, vou simular com o revisor do meu trabalho, vou colocar aqui para fazer uma avaliação para mim. O problema, pessoal, não é você colocar em si, né? Coloquei lá. O problema é o seguinte, vou dizer qual é o problema, na minha visão. Somente as públicas, elas usam em geral os dados que vocês colocam lá para treinamento. Beleza, ok, usou para treinamento. Ela vai sair expondo por aí? Vai, se alguém, às vezes, da mesma área que você, pesquisando o mesmo assunto, vai lá e faz uma pergunta, às vezes, relacionada. E aí, de repente, vem sua proposta inteira. E aí, pensa o seguinte, às vezes a pessoa tem mais condição, mais tempo, mais recurso, vai lá publicando de você, e você sabe que o doutorado é só um problema. Quer dizer, vocês vão chegar para defender e descobrem que é uma publicação feita exatamente com a sua ideia, ou, enfim, assim, muito próximo, né? E eu falo para vocês, eu já vi isso praticamente acontecer antes da IA, mas eu não fui IA. Então, assim, a minha recomendação é não coloquem as públicas, tá? Vou falar depois, tem uma plataforma que é o Pitcher, que é uma plataforma que a Unesp criou, onde lá a gente oferece alguns modelos, inclusive GPT, Gemini, mais para texto, tá? Nesse momento não tem os dois recursos das outras, mas para texto, tá? E lá a gente tem um acordo comercial que não pode ser usado para treinamento, então lá é mais seguro para você usar, tá? Mas assim, sempre tem que evitar as coisas assim, sim, etc. Né? De qualquer forma. Mas eu reforço. E aí eu reforço também a questão do professor, né? Porque às vezes eu já ouvi falar, uma vez num evento muito preocupada com isso, ela chegou, professor, eu acho que o meu orientador está colocando, eu não uso, eu acho que o meu orientador está colocando meu texto na IA e está me dando feedback por IA. Isso, imagina, mas em todo o processo editorial, na verdade, há muitas pessoas que não deveriam estar usando AI que pode ser você que por acaso está usando. Então, né, você imagina, o editor de uma revista pode estar usando, mas não deveria, né? Exceto uma interna, mas um parecerista. Então, assim, aí você não coloca, você não coloca, e algum desses coloca. E aí? Né? Então, tem um problema sério nesse aspecto. Né? Bom, e há uma questão também de soberania, né, de desigualdade tecnológica, porque assim, é uma tecnologia que hoje ela precisa de muitos recursos em geral, computacionais. Tá? Então, assim, o Brasil hoje nem tem data center suficiente para processar seus próprios dados efetivamente. Né? Então, algum Brasil deveria ter. A gente precisa virar uma máquina de data center, né? Mas, por exemplo, um local forte nisso, mas precisa ter mais, de alguma forma. Isso não precisa. Então, nossos dados estão sendo processados hoje. Né? Nós estamos falando de questões geopolíticas, né? Então, o que acontece se desligasse o acesso, né, para nós dessas ferramentas? Então, vamos ficar para trás nesse sentido. Tá? Inclusive, tem pesquisadores que tentam trabalhar com os recursos que temos para gerar, por exemplo, modelos de IA, esses conversacionais brasileiros, né? Falam melhor português. Né? E muitos desses modelos, apesar de entenderem, né, compreenderem textos do português, normalmente eles são focados em inglês ainda. Né? Isso já melhorou muito, né? Mas ainda tem esse problema. Então, pessoal, a ideia aqui é realmente que vocês conheçam, né, esses riscos, né, estejam conscientes desses possíveis problemas aí, tá? Para que vocês possam, no trabalho de vocês, evitar qualquer tipo de problema ou reduzir os riscos, né? Tá bom? Depois eu vou comento um pouquinho mais. Operação só para me perder. Sabendo que muitas pessoas estão utilizando, e cada vez mais utilizando essas ferramentas, né? Surgiram algumas demandas, né? Digamos assim, a Unesp resolveu tentar desbravar esse assunto, né? Que é ter algumas diretrizes, algumas normas, enfim, alguns regulamentos que pudessem ajudar um pouquinho as pessoas da comunidade como um todo a fazer de fato esse uso responsável e ético. Né? E desde, na verdade, 2024, nós temos discutido as normas. Em 2025 saiu a primeira norma, né? Foi o marco regulatório da resolução Unesp, né? Nossa norma geral, de uso de água,
bem geral mesmo, na verdade ela foca principalmente em estabelecer, em linhas gerais, que é IA, mas principalmente os princípios éticos da IA e diretrizes. Então, se vocês observarem ali, ela vai reforçar algo que já existia antes da IA, né? Quer dizer, a ética. A ética em pesquisa não mudou, certo? Por causa da IA. Na verdade, as normas, inclusive, reforçam aqueles aspectos éticos. Então, você não vai usar a IA para produzir resultados, você não vai usar a IA para fazer o seu trabalho por você. Nada disso, né? Então, inclusive, vejam também o documento, né, de ética da Unesco, o código de ética da Unesco. Mas ela reforça também outros pontos, né? Todos os elementos que eu falei, a questão de, olha, você é responsável, né, por aquilo que você produz de ar, né, você passa para frente, né, especialmente, a questão de você respeitar legislações, né? Tem um outro ponto que eu vou reforçar que é a soberania humana. Transparência são um ponto chave hoje quando a gente fala de uso de ar. Tá? Mas enfim, ela define basicamente esses tópicos e abrange em linhas gerais todas as dimensões acadêmicas da universidade. Tá? Mas é bem curtinha, tá? Para você ver. Essas duas são coisas. Bom, princípios fundamentais. Eu vou tentar não ser repetitivo, tá? Mas a questão de ética e responsabilidade, então, como eu falei para você deve respeitar os princípios éticos da sua ação, como pesquisador, como aluno, como entidade acadêmica, do mesmo jeito. Tá? Respeitar direitos fundamentais, por isso que a gente fala também de justiça, né? Quer dizer, tentar dar para que o viés, né, continue, permaneça. E normalmente você é o responsável por aquilo que ela produz. A honestidade acadêmica, então você não deve de forma alguma usar a IA para fazer um texto para você dizer que é seu e falar, olha, o texto é novo, original. Então, a questão de originalidade tem que ser preservada, você é o autor do seu texto, né? Você que tem que ser o autor, no final das contas, e todos aqueles aspectos de atividade acadêmica de pesquisa que a gente já vive no dia a dia. Tá? A ideia da soberania humana, então, a ideia é sempre usar, quando você decidir usar, primeiro, a soberania no sentido de que eu decido por usar, para que usar, com consciência, porque eu já avaliei os riscos, e se eu não quiser usar, para isso eu não uso, não tem problema nenhum, na verdade o controle tem que ser nosso, é essa a ideia. Tá? Bom, a justiça e equidade eu já falei bastante coisa. Questão de transparência, então, depois eu vou até comentar com vocês que as normas já prevêem que vocês devem declarar uso, tá? Como vocês podem fazer essa declaração, inclusive, vou dar um exemplo aqui. E sempre que possível, pessoal, mantenham as instruções, as suas comunicações com o servidor de área. Guardem isso, deixem isso rastreado em algum lugar. Tá? Para você se preservar caso você tenha um problema. Né? Como é que você usou a sua IA? Então, não tem história dos jatos, não tem isso. Tá? Se você já fez uma pesquisa que envolve desenvolvimento de tecnologias de IA, modelos novos, também a gente tem que ter esse tipo de trabalho. E proteção de dados eu já falei, né? De explicar a legislação, a LGPD e por diante. Existe e lógico, todas as normativas aqui agora elas vêm da resolução geral e vão especificar um pouquinho mais para cada setor. Tá? Então, tem lá, não sei se vocês já viram, mas em setembro do ano passado surgiu uma portaria de IA para pós-graduação. Tá? A portaria 125. E tenta também detalhar um pouquinho mais, né? Como que a pós-graduação tem a questão da IA, né? Mas ela tenta reforçar novamente alguns aspectos ali. Ética, integridade, autoria humana, como isso sempre. Recomendo que vocês leiam, caso não tenham lido ainda. Tá? Aí, novamente, que a IA é um acordo, né? Não substituição. Bom, aqui só para tentar um pouquinho mais, se vocês não leram, mas ali tem obrigações do discente. Está bem resumido, tá? O artigo 2º fala que vocês têm que planejar, né? Se vocês vão usar, avaliar riscos, como para vocês, é necessário para essa atividade ou não, é adequado ou não, então faça uma avaliação bem consciente. Né? O artigo 3º, isso é importante, analise os termos de uso e políticas de privacidade das ferramentas. Então, eu quero usar o Gemini, eu quero usar tal ferramenta. Será que os dados serão usados para treinamento? Esses dados que eu conheci não tem problema de serem usados para treinamento? Se não tiver problema, tudo bem. Esse não é problema. Tá? Mas se tiver problema, então não use. Tá? Essa é a recomendação. Bom, eu estou pulando alguns artigos ali, mas revisar criticamente todo o conteúdo gerado,
Tá? Inclusive, olha lá, para eliminar viés e correções, nós temos um papel fundamental aí, né? E realmente checar as respostas. Tá? Ali tem, ó, artigo 6º, descrever o uso de materiais técnicos. Então, hoje você já deve, quando vocês forem fazer suas dissertações e teses, incluir uma seção, talvez ali de materiais médicos, algo que se equivale, né? Falando como você usou IA, para que você usou, que você usou, então, uma descrição básica. Conhecer normas do programa e do orientador. Na verdade, todas as normas nossas, em geral, elas estão propondo, de certa forma, um diálogo. Né? Alunos e professores conversem. Tá? Esse é um ponto importante. Então, se vocês nunca conversaram, né, professores, os alunos com os professores, conversem sobre como vocês veem a questão do uso do diálogo. Tá? O programa, inclusive, o artigo 11 pode ter normas complementares relacionadas à IA. Tá? Deixa eu ver o que está previsto. Mas enfim, vocês podem ter. Não sei se é um programa específico. Responsabilidade do docente, mas que serve para nós também, pesquisadores em geral, né? E para apoio, mas não substituir, né? Docente. Todo o conteúdo gerado deve ser revisado, né? No caso pelo docente, igual no seu texto. Nos planos de ensino, incluir a diretrizes de A, né? Pode, não pode, essa disciplina, a permitida, aqui. E também fazer uma avaliação, isso é importante o diálogo, né? Como que eu perguntar para né? Como é que ele usou ali? Se ele usou adequadamente? Então, tem isso aí para isso. Tá? Bom, aqui tem um guia para graduação. O que é para graduação? Deve ser para graduação. Como a graduação também faz pesquisa, nós também temos aspectos de pesquisa aí apontados. Né? Mas eu acho que o que é interessante do guia é que o guia é um pouco mais detalhado em termos práticos do que as outras resoluções normativas. Né? Então, o guia tenta trazer um pouco mais de visão do que você pode fazer na prática, o que você não pode fazer. Né? Então, assim, vale a pena vocês lerem, porque traz uma boa visão, né, sobre isso. Mas tem alguns pontos que normalmente nós reforçamos aqui. Transparência, autonomia do docente, a aspectos éticos. Então, isso está sempre sendo reforçado. Inclusive, o que eu li, eu comentei com vocês do Conselho Nacional de Educação, tem a ver também com esses aspectos, de reforçar a autonomia do docente, a soberania do docente, a autonomia humana, aspectos éticos e tudo mais. Então, aparentemente, por enquanto estamos aderentes. Eu vou dar uma análise para ver se não tem que mexer em nada. Né? Mas, enfim, mas ela também incentiva, novamente, o diálogo e a inovação pedagógica. Então, explorem. Né? Nós estamos num ambiente para exploração de novas estratégias. Né? Então, recomendo que vocês olhem aí. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre o que vocês podem fazer. Mais prático, como eu falei. E o CNPq lançou também essa portaria este ano. E, assim, o que importa para nós, ligados à IA, é o artigo 9. Tá? É bem curtinho. Na verdade, só o que eu queria trazer para vocês é que ela traz uma outra questão que eu já comentei, que ela conta ali. Ó, é vedada a inserção de projetos de terceiros em IA generativa para negócios esclarecidos. Nas nossas normas não trazia isso explicitamente, né? E aqui ela traz. Então, eu já trago para vocês que é um complemento à nossa norma de inovação, né? Que faz parte do CNPq. Tá bom? Então, assim, essa é uma portaria de integridade científica, tá? Então, ela fala até se você colocar informações falsas no Lattes, você pode ter problema, então tem vários desses aspectos, né? Mas para nós aqui, esse artigo é suficiente. Tá, vou tentar ser um pouquinho mais minucioso, alguma coisa que eu não falei aqui, tentando lembrar e o que você pode fazer com a pesquisa? Tá? E você tem que, em geral, para fazer bastante coisa já. Né, sem ferir a integridade acadêmica. Acho que esse é o ponto. Tá? Que nós estamos tentando fazer. Bom, primeiro, para aspectos relacionados à descoberta e organização do conhecimento. Como eu falei para vocês, ela é muito boa para nos ajudar a encontrar fontes de informação. Né? Então, por exemplo, fazer uma leitura prévia do artigo. Então, você poderia, por exemplo, colocar uma instrução nela. Mas imagina, às vezes, muita gente faz isso, né? Monta uma tabela para comparar. Ó. Compara as várias referências com relação. Tenta extrair isso aqui, a contribuição, qual é sei lá, a base desse trabalho, quais os resultados, quais as conclusões. Você pode configurar a sua IA para fazer isso. E ela faz uma leitura rápida ali, gera aquelas informações para vocês
provavelmente de um conjunto de informações que você, ou de fontes que você já colocou, e às vezes fica mais fácil falar, realmente, esse aqui serve, esse aqui eu preciso dar uma olhada melhor, porque pode ser que sirva de um ponto claro, esse aqui já dá para descartar. Então, talvez te ajude nesse processo de encontrar menos tudo que você precisa dele. Mas tem ferramentas que te ajudam na busca, né? Quer dizer, a gente já usa ferramenta computacional para fazer busca já há algum tempo. Então, agora, a diferença, pessoal, acho que é importante reforçar isso, né? A gente muda aqui a ideia de fazer uma pergunta e não a gente não colocar no médio formato de palavras-chave, né? Você queria falar você quer saber quais os impactos da IA ou da pandemia, né, no ensino básico. Essa é isso que você queria saber, no final das contas. Você colocava lá as palavras-chave: impacto, educação, ensino básico. Ou muitas vezes um monte de sinônimos, né? Fazia lá, às vezes, com ente, né? Benefícios lógicos e tal. Com IA você muda um pouco essa proposta. Aí você fazer informar de perguntas mesmo, quais são os impactos, né? Porque às vezes ele vai trazer umas contas para você relacionar dele. Por quê? Porque agora a gente vai fazer uma busca que não é simplesmente comparando palavras-chave, mas é comparando o significado de um resumo, por exemplo, de um artigo, com a sua pergunta. Então, se o significado é próximo, para tentar identificar essa relação, ela vai te trazer como possível ponto. Tá? Vamos citar depois só algumas ferramentas, não dá para a gente demonstrar aqui, mas tem algumas de mandar o resto, né? Que ajuda a colocar isso. Tá? Bom, já falei um pouquinho, você inteligente, já falei. Ela pode ajudar a encontrar conexões entre os trabalhos, né? Se isso não é mapeado ainda, né? Você pode tentar criar isso. Tentar criar conexões tentar identificar conexões entre grupos de pesquisa, inclusive, dos trabalhos. Então, o que mudou de um trabalho para o outro, né? Ela pode ajudar também a, como eu falei, fazer uma brainstorm, uma exploração. Então, às vezes, você tentar relacionar com uma outra área, às vezes, até mesmo tentar entender, às vezes, uma teoria ou uma coisa que às vezes não ficou claro, para tentar explicar de uma forma diferente, né? Às vezes pode te ajudar. Eu sempre comento esse exemplo. Eu não sei o quanto, mas eu perguntei para uma professora da educação especial se fazia algum sentido, né? Parece que faz, não vou saber explicar exatamente aqui. Mas uma vez eu me deparei com um vídeo de uma aluna de uma universidade, eu não lembro se era Jardim, a professora tinha convidado ela para falar, eu não lembro se era autismo, qual era a grande premissa dela. Mas eu lembro que tem um caso que ela comentou que ela tinha dificuldade para entender em geral os textos que os professores disponibilizavam, né? Então o que ela fazia, ela pedia para IA traduzir para ela como um certo personagem de desenho, ela falou. E aí ela compreendia. Né? Então, eu não sei avaliar porque eu não sou da área, mas depois eu conversei com o professor e fazer algum sentido. Mas vocês conseguem compreender melhor do que eu. Mas é um exemplo que pode ser interessante, né, em você. Tá? Mas, então, tentar realmente te ajudar ali a definir hipóteses. Você pode ficar batendo papo com ela, colocar, por exemplo, um conjunto de documentos seus de referência, tentar extrair, às vezes, alguma visão, realmente as limitações do trabalho, né? Tentar ver se ela te ajuda nisso. Lógico, depois vocês confirmam. Você confirma, né? Não vai acreditar cegamente no que ela falou. Tá? Ela pode ajudar também a criar, né, planejamento da sua pesquisa, às vezes te ajudar a definir marcos, né, de entregas, por exemplo. Então, essa questão do planejamento, de programas, ela pode ajudar. Tá? Produção escrita, talvez é o que a gente mais tem utilizado hoje. Né? Então, assim, o que é permitido? Né? Vocês podem utilizar a IA para, por exemplo, fazer uma revisão ortográfica, fazer uma tradução para outro idioma. Tá? Eu sempre tento fazer uma comparação que é a seguinte: a princípio, tudo que era permitido você, por exemplo, pagar alguém para fazer de você, ou mesmo não pagasse, pedir para alguém terceiro, o IA continua válido. O que não era permitido também não é permitido. Então, como eu falei, não é permitido você pedir para alguém escrever seu texto, você não vai pedir para ela escrever uma monografia sobre tal, você não vai fazer isso. Né? Não é essa a ideia. Né? Você também não podia fabricar resultados, você não vai usar ela para fabricar resultados. Né? Mas você podia, como eu falei, pagar alguém, às vezes, até para fazer sua produção e sua correção gramatical. Né? Então, isso é aceitável, continua sendo. Né?
Tá? Então ela pode ajudar, às vezes, a identificar se tem um problema de coerência, coesão textual, tá? Podem utilizar isso. Totalmente cuidado onde eles vão colocar essas suas informações, né? Tentar te ajudar, às vezes, a reescrever algum parágrafo que você acha que não está legal, então pode dar uma sugestão. Mas veja que o ideal é sempre partir de uma construção que foi sua. Entende? Você já fez o seu processo de construção daquele texto, você está usando ela para aprimorar só. Pelo momento é essa ideia. Então isso é muito mais interessante. E aí, às vezes, ela vai te genial e fala, puxa, legal, você me deu uma ideia. Né? Você vai melhorar. Eu só falei, eu falei, vai me pedir para escrever o seu texto para você, mas você pode utilizar, por exemplo, para criar uma estrutura, um esboço geral, né? Olha, tópicos que eu posso abordar, por exemplo, né? Como eu poder estruturar a minha dissertação e minha tese, que é importante. Também tem a ver com a parte brainstorm, pedir para ela trazer teorias contrárias ou contrapontos, né, do que você escreveu, né? Então isso pode ajudar bastante, até às vezes conhecer uma teoria que você não sabia que existia isso, né? E você nessa escola. Algo que ela pode ajudar, eu acho que às vezes as pessoas não gostam de fazer, é ajudar você a formatar as referências. Então, você colocar na norma BNT, né? Aí você pode usar a IA, né, para pedir para ela tentar estruturar o que você na norma BNT. Eu não sei se vocês aqui fazem, né? Eu sei que tem algumas áreas de educação que fazem bastante, transcrição de entrevistas, áudios, né? Então, hoje os modelos são muito melhores, né? Então, essa ideia de você fazer transcrição sem ter que ficar corrigindo muito, né? Hoje provavelmente vai errar menos. Tá? O que é muito interessante, porque isso pode permitir você fazer uma coleta maior, por exemplo. Tá? Então, aí ela pode ajudar muito, inclusive, nessa questão que eu acho que está a coleta. Tá? Você pode criar um agente de IA, por exemplo, para simular o seu revisor, né? O seu artigo. Isso eu falei, tem que tomar cuidado, né? Tem que ser bem criterioso. Eu não vou falar das estratégias que não dá tempo, mas só deixar uma estratégia para vocês, se vocês não usam isso, é o que a gente chama de chapéu do especialista, tá? Sempre procure começar uma instrução aqui definindo como que é aquele especialista. Novamente, ele não é substituir o especialista, não é substituir o humano, mas é ajudar a acessar aquela base de conhecimento relacionada àquela especialidade. Então, é muito comum colocar assim, por exemplo, haja ou você haja como um pesquisador na área de educação matemática, especialista no assunto tal, né? Vocês podem fazer alguma coisa nessa linha, mas para tentar acessar o pouco mais conhecimento. Tá? Vocês podem simular debate, então você, por exemplo, poder configurar uma IA com uma certa linha e uma outra IA com um pesquisador de outra linha. Tentar fazer jogar uma questão para elas, tentar simular esse debate para ser feito. Né? Eu fiz uma experiência uma vez só para teste, né? Realmente só para fazer como ideia. Eu peguei meu celular e peguei o Note. Né? Poderia ter pego 2 celulares, dois laptops. E eu configurei só para testar, eu queria testar essa experiência. E eu simulei, falei, olha, eu coloquei no celular, sei lá, você é o Platão, né? Não que não é ser o Platão. E coloquei outro, falei, você é o Nietzsche. Eu coloquei uma pergunta bem geral, assim, né? Falei, tipo, o que é o sonho, né? Só para ver. Só que eu simulei com áudio, né? Então eu fiz a ordem dos dois para conversar, entendeu? E é muito interessante, não sei por que isso aconteceu, mas o Platão não esperava terminar a fala dele. Ele se falava assim, isso é um absurdo, né? Cortava toda hora. Eu não sei porquê, mas aconteceu essa questão, tá? Foi interessante. Então foi mais como para ver se dava certo. Então eu não esperava ele falar, não conseguia terminar nada. Né? Mas enfim, pode ser para uma estratégia, você consegue me dar uma ideia. Poxa, me deu uma ideia, posso pensar nisso aí em um conteúdo de aula, uma estratégia, não sei. Vocês conseguem, vocês têm mais criatividade que eu para isso, imagino de conhecimento, para pensar nisso. Então dá para fazer isso, tá? Tentar encontrar chamadas em aberto, pessoal. Para artigos, periódicos são chamadas em aberto, que sejam mais aderentes. Você pode ter um agente hoje em dia, você pode fazer o seguinte, esse teste comigo, inclusive, só para fazer o teste. Você poderia, por exemplo, falar assim, olha, encontre
quais são os periódicos quais alunos que estão com chamadas em aberto sobre o tópico tal, ou que esse resumo aqui seja aderente. Então pode ajudar a encontrar. Aí você fala assim, monte para mim uma tabela, né, com o link, o deadline, né? Então assim, é uma coisa interessante, ajuda bastante. Dá para você ter. Outra coisa, que vocês podem fazer, aquela carta que você tem que redigir normalmente para o editor, né? Na hora que você submeter um artigo, você pode usar ela para fazer. Se você até tem um modelo seu, ó, pega o modelo da revista, pega aqui o modelo, você não pode precisar de modelos, né? E com base nesse trabalho, escreve minha carta. Lógico, você vai checar, certas condições estão claras lá. Às vezes você é pouco trabalho que. Gente, imagina, nós estamos falando de um assunto que o trabalho dele você não fizeram, né? Quer dizer, você vai pensar a questão, lógico, a divulgação faz parte do nosso trabalho, mas a essência do trabalho já foi feita, né? Já construíram, pode avaliar, fizeram estudo e tal. É uma coisa que não tem problema, né? Não tem problema nenhum, praticamente. Tá? É só uma comunicação com as coisas. Bom, outro assunto que ela pode ajudar, pessoal, é na parte de nos ajudar a interpretar dados. Então, fazendo análise de dados geral, vocês têm às vezes base de dados ou dados que vocês coletaram durante a pesquisa, né? Colocaram numa tabela de Excel, lá, né? Se vocês querem fazer alguma análise, pode fazer uma análise estatística, às vezes gerar os gráficos para vocês. Ou às vezes até você já tem um gráfico feito, só vocês querem mais bonito, às vezes melhor apresentado, vocês podem usar ela para fazer isso, né? Não é problema nenhum. Tá? Logicamente, quando você pega uma análise estatística, você tem que checar se está certo. Tá? Se ela usou, você podia usar a mediana, podia usar, sei lá, esse teste aqui de confiança, então, não dá para confiar também cegamente, né? Mas vocês podem fazer esse tipo de análise. Tá? Como eu falei também, cabe aqui, daí você pode treinar uma IA, dependendo se vocês podem, ou vocês são matemáticos, vocês têm base para isso também, às vezes a gente está movendo a computação, e fazer, às vezes, um modelo de IA. Olha, eu tenho aqui um experimento, né, que eu coletei uma série de dados, eu quero criar esse modelo preditivo aqui. Eu coletei dados históricos, por exemplo. Por exemplo, clássico e simples é a questão do dia de chuvas. Né? O pessoal faz o histórico, coleta dados de chuva durante o período histórico e depois cria um modelo para tentar prever chuva. Você pode fazer exemplos como esse, né? Então dá para tentar criar modelos de IA que façam uma coisa específica de interesse, né? Coleta de dados em geral, né? Então, como eu falei, vocês podem usar a IA para fazer essa coleta que é a partir de uma filmagem, de uma gravação. Eu dou um exemplo da questão de você determinar a direção do olhar do aluno, né? Por exemplo. Não estou falando de vigilância, tá? Estou falando da sala de aula, mas eu estou falando mais da questão do experimento que você está fazendo, controlado, para te ajudar a entender melhor essa relação entre, às vezes, uma forma de explicar algo e o aluno chama a atenção do aluno para você. Tá? Mas você poderia utilizar uma série de técnicas automatizadas, inclusive criar chatbots, né, para fazer a coleta. Então, essa é uma coisa interessante hoje em dia. Né? Às vezes você ficar fazendo uma entrevista ali, você vai aparecer um chatbot, você se preparar no meio, você já não consegue fazer a coleta de uma forma até mais natural. Porque a própria forma que vai dar. Mas enfim, uma forma diferente, se você fazer uma coleta em massa, né? Pode ser para uma pesquisa bastante. Tá? Mas já falei, chamamento, enfim, de certa forma isso daí também estava relacionado com o assunto da gráfica, já falei. Enfim, estratégias diversas para vocês tentarem visualizar, ou às vezes uma teoria, melhorar às vezes um diagrama que vocês fizeram, eu fiz um diagrama legal aqui, ou fiz um diagrama na mão aqui, para explicar alguma coisa, meu processo metodológico, ou explicar algo. Poxa, será que ela pode me ajudar se eu der esse esboço que eu fiz aqui, fazer algo mais bonito, assim tem muita habilidade artística? Por que não? Ela pode ajudar a criar uma página na web. Hoje é simples, né? Você criar uma página web para apresentar resultados interativos. Né? Você usar o Gemini, você pode pedir, cria uma página web para apresentar de uma forma. Você coloca os detalhes, quanto mais detalhe melhor, tá? Para apresentar os resultados dessa pesquisa de uma forma mais interativa, né? Aqui está a planilha base, vai detalhar alguma coisa que você consegue já rodar. Inclusive, talvez para vocês caiam bem, a ideia de criar jogos, né? Então você criar um jogo para explicar certo conceito, né? Esse é um exemplo que eu costumo dar,
Sim, não do jogo fica bonito, mas às vezes, sei lá, eu quero explicar o conceito de realidade, né? Pensando aqui. Então, cria uma aplicação que simule o conceito de realidade. E às vezes ele faz vários elementos, coloca botões, coloca parâmetros que você pode ajustar, enfim. A própria linguagem natural você se codificar hoje, né? Uma aplicações simples, tá? Acho que é o último pedaço. Só o horário, deixar vocês poder conversar, né? Eu já adiantei. Então, comunicação, né? Quer dizer, comunicar realmente sua descoberta, né? Então você pode, uma coisa que pode ser interessante. Poxa, eu já fiz meu artigo, já fiz minha dissertação. A gente tem que fazer o slide para apresentar, ou o painel. Poxa, você não poderia usar uma IA para fazer isso para você? Na minha visão, você não tem problema nenhum, praticamente. Né? Já fez, está seu, certo? Só uma forma que você está usando para fazer divulgação. Então, hoje você pode pegar um artigo e pedir para ele. Se alguém mexe com LaTeX, então é mais interessante, até porque vocês conseguem gerar um código em LaTeX e depois mexe à vontade, né? É mais fácil. Para quem é exato, às vezes usa, porque as equações ficam um pouquinho melhores. Né? Mas assim, é uma ideia, tá? Vocês podem utilizar. Às vezes tem algum template já pronto, se você quer utilizar, você gerar esse código de template, pode adaptar. Outra coisa, meu artigo foi editado numa revista, preciso trocar o template para outra. Eu poderia talvez usar uma IA para fazer isso para você, só trocar o template. Então, uma coisa que leva, às vezes mais de um dia, né? No caso. Tá? Sim, não é a essência do seu trabalho. Já comentei a questão de divulgação científica como todo para um público mais geral, postagem geral. A ideia de criar podcast, né? Para criar podcasts, criar áudios, né? Explicando um conceito. Os assistentes que você, como eu falei, você pode se comunicar só com fala, né? Áudio, assim. Para a educação, a criação de novos objetos de ensino do objeto utilizado. Então, como eu falei, quero criar um gibi, quero criar uma determinada simulação, criar recursos didáticos, digamos assim, ao apoio da IA. Novamente, vocês sabem o que vocês querem construir. Às vezes, muitas vezes vocês fazem esse trabalho, né? Como eu falei, às vezes é um desenho que você fez normalmente, que é logicamente essa habilidade, né? Porque não continue usando, né? Mas eu acho que alguns não têm, né? Não tem. Então, assim, às vezes para enriquecer um recurso didático, né? Às vezes você, dependendo do que você quer, às vezes o visual chama uma atenção importante, né? Dos estudantes, né? Às vezes você quer criar um recurso novo ali e explorar aquilo com uma estratégia, um recurso, né? Para suas estratégias de ensino. Então, eu acho que é interessante também explorar isso, dá para criar bastante coisa. Para a parte de avaliações, né? Não pedir para a IA gerar nota para o aluno, né, essa ideia, mas a IA pode gerar, por exemplo, te ajudar a criar rubricas, né, a IA pode ajudar, às vezes, a criar versões diferentes da sua prova, você vai chegar tudo, né? Ela pode, às vezes, gerar uma resposta prévia que você vai checar, ajudar o feedback para o aluno futuramente. Mas, assim, se isso não vale nota, vamos supor que vocês criaram, você pode fazer isso, né, criar um chatbot, que é um notebook aí hoje em dia, né, interessante. Coloca ali materiais da sua área, dos artigos que você acha interessante, e às vezes você quer disponibilizar isso para o aluno. Para o aluno poder explorar mesmo, né? Um chat, material que você fez por algoritmo. E aí lá no notebook você tem uma série de outras coisas, mapas mentais, gerar infográfico, criar um podcast, né? E assim por diante. Tá? Criar novas ferramentas, né? Então, você criou alguma coisa e fala, puxa, se eu criar uma aplicação que faz isso aqui, eu estou propondo, às vezes vira algo que dá para pegar a sociedade como tecnologia social, ou alguma inovação, né? E aí ela pode, inclusive, gerar na questão da construção dos documentos de inovação, plano de negócio, ajudar a fazer análise de mercado, comparar, né? Assim por diante, tá? Produtos científicos diversos, ok? Eu vou tentar passar rápido agora, pessoal, deixa eu conversar um pouquinho. Então, assim, só para reforçar, né? Sua responsabilidade, então, é fazer essa revisão crítica. Tá? Então, eliminar correções, evitar ideias superadas, aí ela pode gerar isso, pegar as já passou faz tempo, ninguém mais fala mais disso e não tem mesmo a ver. Né? Questão de tomar cuidado com o plágio, né? Então, garantir realmente o texto que vocês estão disponibilizando, passando para frente, é um texto que vocês fizeram da conferência, né? E vocês não pediram para gerar o texto de vocês, novamente. A fidelidade eu falei isso, vai perder, tá?
Então, só complementar um pouquinho, pessoal, que eu já falei dessa forma, mas eu falo para docente, mas a gente pode ter todos nós aqui, né? Podemos fazer comunidade. Então, pode preparar a aula, fazer de pedagógico, atividade eu já falei, a questão de você criar, às vezes, um tutor virtual, né? Que às vezes vai te ajudar no processo diagnóstico, às vezes propor para o aluno como se fosse um grupo, né? Às vezes um caminho para você diferente, a gente ficar tendo uma aula, tudo tem que propor para eles, às vezes, alguns exercícios, para fazer isso. Recursos audiovisuais diversos, acessibilidade, eu já apoio a pesquisa onde tem que estar dando. Dá para a gente fazer muita coisa, tá? Mas eu já falei. O que vocês nunca podem fazer também com os alunos, ver como se declarar, essa ideia, né? Usou isso, já vamos conseguir esse espaço. Aliás, essa apresentação não tem aqui, mas foi feita com base em nada, né? Vocês devem imaginar, né? Mas eu queria dizer, o químico, o químico, principalmente, para uma avaliação. Fazer uma avaliação sem avaliação humana, né? Como eu falei para vocês, então, tem que ter avaliação humana, nova, especialmente, né? Compartilhar dados dos alunos, por exemplo, tá? Ou beneficiar alunos especificamente. Se cada que tenha mais a ver com a questão de um aluno pode pagar às vezes, uma versão paga, uma ferramenta super, né? Gera um conteúdo muito melhor, então só que vocês estão avaliando. Vocês estão avaliando qual é a melhor IA? Então, quer dizer, puxa, essa resposta ficou sensacional, né? Esse é o problema. Aliás, esse é um ponto que eu vou ficar para falar. Nós não recomendamos nenhuma ferramenta que indique se o aluno usou o IA ou não. Nenhuma ferramenta confiável. Então, é muito perigoso, né? Eu já falei na outra apresentação, mas é muito perigoso, né? Você falar que, olha, você usou IA porque a ferramenta disse que você usou IA. Não dá para confiar nessas ferramentas. E elas falam que você usou e você não usou, porque isso para IA, né? Digamos assim, para ele é e muitas vezes acontece isso. Porque ela acaba muitas vezes aprendendo também. Você pode até desconfiar, né? Muitas vezes. Mas assim, por isso que às vezes a gente vai ter que acabar pensando em formas diferentes de avaliação. Né? Como que nós vamos avaliar? Né? Então, vou voltar a deixar o oral, seminário. Então, assim, pensar na legal. Então, mudando o caminho, é espaço interessante. Né? Vamos fazer a avaliação na área da IA, né? Vamos pensar em uma coisa. Tá bom? Bom, a gente já falou algumas coisas aqui. O aluno, né? Os alunos não devem usar IA nas avaliações, tá? Isso é bem importante. Menos que o docente, por alguma estratégia, permite que vocês usem a IA. E hoje vocês, né, podem colocar aí uma foto da sua resposta da pergunta e para a IA, né? Chegar, tal. Tomar cuidado com isso, né? Mas eu já falei, só reforço. Como declarar uso, pessoal? O que é importante em linhas gerais? É você ter uma sessão do seu documento, principalmente na parte de materiais médicos, falando, olha, eu usei IA para isso, né, com essa finalidade, a ferramenta, as ferramentas que eu usei, promessas, qual é a versão que você usou, isso é importante, compreender melhor o que você usou. Enfim, dá uma ideia geral do para que você usou, como você utilizou. Preciso colocar o prompt completo aqui, a instrução completa? Não. A menos que, pode ser que seja o caso de algum de vocês, o aluno justamente está tentando avaliar, né, se a resposta que a IA deu é adequada ou não. Aí é interessante você colocar, inclusive no próximo slide, fala como você poderia citar isso daí, né? De acordo com o ChatGPT, né, por exemplo, tal. Então, dá para tentar fazer isso. Tá? Mas a ideia é isso, né? Em linhas gerais, tentar apresentar a sua intenção. Okay? Aqui, ó, tem caso dessa citação. Então, de acordo com a ferramenta tal, né, data tal, enfim, o endereço dela, foi gerado o conteúdo tal e o ponto utilizado foi tal. Então, nesse caso, é um tempo só para você poder citar, às vezes, porque no seu trabalho é importante citar a resposta da IA. Né? Por exemplo. Aqui só no plano de ensino, né, a gente dá algumas recomendações, né, que os professores avaliarem, colocarem, se permite ou não, para quem permite. No guia tem alguns exemplos de como poder essa instrução, assim, né? É só uma ideia. Pessoal, não vai dar para explorar aqui, né, mas aqui são algumas das principais ferramentas. Nós temos, na verdade, muitas ferramentas hoje em dia.
Né? Mas tem ferramenta para gerar texto, olha lá, só para texto e documento geral, você tem que já ter feito na Copilot, Flow, Perplexity, Seed, Unigrok, sei lá. Isso não para, né? Tá? Tem muito mais para explorar. Essas são, em geral, tem algumas são boas ferramentas, em geral elas têm algum recurso gratuito de folha, por exemplo. O Google Earth dá para fazer aplicações também, né? Vale a pena. Tem algumas ferramentas que são usadas para gerar imagens, áudios e vídeos, né? Então, tem ferramenta que gera música, né? O Zoom, o Telegram, aquelas clonam, né? Tem essas coisas também. E pode ser interessante para a criação de avatares, por exemplo, né? Operacionais. Então, tem a sua. Dá para fazer o seu bom uso. Infelizmente, alguns talvez não estejam usando adequadamente. Para ensino aprendizagem, pessoal, só queria destacar como complemento, principalmente nós com o PNM, eu acho que hoje é uma ajuda a fazer bastante coisa. Para pesquisa, pessoal, nós temos algumas ferramentas que são focadas em busca, né, fontes. Então, Elixir, SciSpace e Consenso são 3 delas. O Genius AI é uma ferramenta que ela pode ser utilizada, por exemplo, para fazer análise estatística. E nós temos o Sapientia, que é uma ferramenta nossa da Unesp, que ela nos ajuda a fazer a busca do repositório institucional com IA. Tá? Aí temos os superagentes, que são agentes que a gente chama de autônomos. Tá? Tem 2 delas, principalmente, são mais famosas, que é o anúncio de Spark. Por que elas são interessantes? Porque essas ferramentas são aquelas ferramentas que fazem planejamento. Né? Então, se você manda uma instrução para ela, ela pega a sua instrução e fala: tá, não entendi bem esse elemento, deixa eu perguntar para o usuário. Então, se ela não entendeu, ela vai perguntar. Se na hora que ela está processando, a gente for ter algum problema, ela vai te perguntar, vai pedir uma interação. Mas ela é capaz, muitas vezes, até de falar assim: tá, ele pediu, por exemplo, o que eu tinha feito lá de avaliar o quadros, né, de encontrar trabalhos de quais a audição são chamados em aberto. O que ela fez? Ela acessou, ela descobriu sozinha, ela tinha que ir na página da CAPES, descobrir, de acordo com a área, qual era as listas. Quer dizer, ela vai simulando, inclusive, os cliques, como se ela entrasse como nós humanos. Entramos numa página, aí lemos a página, aqui eu identifiquei, aqui eu clico. Ela simula o clique. Então ela vai simulando você, um usuário, comandando, digitando, preenchendo o formulário e tal. Então, são ferramentas muito interessantes, tá? Na verdade, é para onde ela está caminhando atualmente, são ferramentas autônomas. Né? Tem que tomar cuidado para saber quanto a gente libera da funcionalidade. Ele tem outras ferramentas também complexas, principalmente o MEI, mas essas ferramentas vão ser mais fáceis ainda do que as para trabalhar. Então, você consegue fazer algumas automações bastante complexas, inclusive para, sei lá, deu uma esse teste do curso bem. Onde acessa o. Quer dizer, você cria um usuário lá no Telegram, por exemplo, e as pessoas conseguem mandar uma pergunta para o Telegram, ele vai, acessa internamente um monte de coisa lá, um Excel lá, e já carregou em um outro lugar e retorna uma resposta. Então, e é Telegram. Então dá para criar coisas assim. Tá? Bom, pessoal, agora eu estou criando algumas ferramentas, né? O Leve vocês podem usar também, é bom para fazer virtualização da Unesp. E também hoje agora está lendo os sites das páginas da Unesp, então dá para fazer perguntas mais. Hoje vai responder melhor sobre o próprio programa de voz de vocês, no artigo. Aqui é o site da Waterflu. A gente está tentando concentrar tudo que envolve a Unesp aqui, tá? Então, legislação, as ferramentas da Unesp, as ferramentas externas que nos sugerem, cursos que a gente tiver, a gente vai tentar concentrar tudo aqui. Tá? Então, Unesp.br lá. Aqui é o guia que a gente colocou de algumas das ferramentas externas. Tá? Então, o esquema de cores a gente define para que ela pode ser interessante, para gerar vídeo, código, programação, enfim, áudio e assim por diante. Se atualizar já tudo aqui lá. Aqui eu só vou mostrar, pessoal, o Sapientia, né? Essa é a cara dele. Ele só acessa os dados de artigos de dissertações teses, mas aqui é interessante. Você pode perguntar, eu até já fiz essa pergunta no aula, por exemplo, você pode fazer uma pergunta: quais são os impactos da pandemia no ensino básico? Com base nos trabalhos da Unesp, enquanto isso a Unesp resumo, mas ele respondeu. Ele colocou as fontes, coloca as vezes, lá você consegue clicar e vai para o repositório para você ver de fato o PDF e tal. Só que o que é interessante, eu não posso entender, que quando ele gera a resposta, da pessoa da necessidade, no finalzinho agora tem um botão, analisar no notebook dele.
Na verdade, a ideia é que ele facilita para você copiar os links das fontes que ele usou para responder e também a resposta. Aí você consegue no notebook LM, adicionar no notebook LM e fazer outras coisas, por exemplo, gerar um podcast, fazer vídeo, gerar um gráfico. Né? Então, é bem interessante do ponto de vista educacional. Tá? Eu não posso falar, mas é como ele funciona, isso é outra coisa. Esse acesso, tá? E tem o Pitch, né? Eu falei para vocês, o Pitch na verdade tem essa cara, tá? Mas ele tem alguns modelos, né? Até os modelos já estão atualizados, mas tem GPT, DeepSeek, Gemini e Coach. Vocês podem usar, tá? Essa ferramenta mais tranquila. Essa ferramenta a gente está liberando aos poucos, tá? Mas para vocês forem pedindo. Então, se vocês quiserem falar uma lista, mandar para mim, vocês têm acesso ao vídeo e podem liberar, tá? Mas é mais para texto, mas vocês têm acesso a essas ferramentas pagas e com mais segurança. Né? Essa é a exceção. Só para finalizar aqui, essa estratégia que nós estamos pensando, né, na verdade, na Unesco, o Laboratório do Futuro, que hoje é uma iniciativa ligada à Coordenadoria de Informação, a ideia é que ele seja a sede do IPRESA, tá? O Instituto de Inovação e Inteligência Artificial, que é uma unidade complementar que nós estamos propondo. Na verdade, ela está em avaliação das instâncias superiores da universidade. O próximo passo é passar no CAD, nesse caso. Né? Mas a ideia nossa é justamente aproveitar aquilo que já existe na universidade, mas conectar as pessoas. Então, o laboratório seria um grande articulador, né? Mas nós temos laboratórios de IA, inclusive aqui tem o Prisma, né? Vamos, mas tem algumas unidades que têm laboratórios bem focados em desenvolver novas tecnologias de IA, né? E temos a ideia dos laboratórios que a gente está chamando de impacto, integração e aplicação de IA. E a ideia aqui seria, por exemplo, pega laboratórios aqui de educação matemática ou até de outros campos e fala, vamos nos conectar. Se vocês têm interesse em desenvolver algo com IA, ou seja, é promover os debates, é promover as pesquisas com vocês. Então, se a gente ter esse recurso, nossa ideia é que a gente possa realmente produzir mais e publicamente. Se vocês têm desabados, vocês têm as ideias, mas às vezes não tem recurso, por exemplo, para poder também usar a IA para chegar a isso. Então, essa ideia é para vocês e criando grupos, né, digamos assim, compondo esses grupos normalmente com as pessoas interessadas em várias temáticas. Então, IA para educação, IA para agricultura, saúde humana. Então, isso é só um exemplo, né? Mas eu acho que caberia, né, por exemplo, um grupo para criar só ideias inovadoras, uma coisa assim, estudar. Né? Então, ações práticas aí para finalizar: conheça as normativas, leia os termos de uso, consulte seu orientador, planeje o uso de IA, né? Avaliando os riscos, necessidades da elevação, sempre realize e valide criticamente todo o conteúdo gerado por IA, declare de forma transparente o uso, o Lattes veio de conjunto, mas mantém o Lattes atualizado, participe das capacitações e compartilhe boas práticas. Né? Então, se ele funcionou, compartilhe. E não funcionou também, né? Faz parte do processo de entender melhor. Né? Só reforçando, caso você não tenha visto o e-mail, estão abertos, totalmente gratuitos, um curso feito para a comunidade da Unesco. Né? E aqui a ideia é explorar mesmo. Né? Aplicações mais simples, pesquisa, estruturalizar, na verdade. Pesquisa, inovação, extensão, cultura, tá? Curso de 50 horas, não sei se o programa aqui, por exemplo, o pessoal pergunta para mim, manda para mim e fala, não sei, tem o seu programa. Às vezes pode ser aceito como atividade complementar, não sei se tem. Então, às vezes, o programa, se é interessante, né? Aí vocês vão conversar. Mas, de qualquer forma, você pode fazer o curso, né? É disponível. As inscrições estão continuamente abertas até o final de outubro. Vocês podem já se inscrever já, tá? E a gente coloca vocês na plataforma, vocês decidem. É um curso totalmente assim, tá? Vocês podem fazer conforme vocês vão se programando, mas tem plantão humano, tá? Isso é importante. Não digo programar. Então a ideia, pessoal, é avaliar a IA como uma possível ferramenta de transformação educacional. Ela tem potencial para isso, né? E acredito que se a gente conseguir aproveitar os benefícios dela sem cair nos problemas dela, né, principalmente nos seus problemas, essa ferramenta tende a contribuir, tá bom? E é isso, a ideia é sempre para alavancar a nossa condição humana, mas gerada por obviamente.
Imagino que eu não sei nem capaz de fazer isso. Alguém pode ser que seja, eu não sei. Declaração, só para pôr um exemplo para vocês, fala por que eu usei e que eu me baseei. Né? Foi basicamente esse documento. Bom, agora se tiver alguma dúvida, eu estou à obrigado. Gente, a gente está aberto para perguntas, né? Eu tenho, então, vou fazer uma rodada, tá? De perguntas e depois sobrar tempo a gente vai fazer uma tá? Marcos, alguém mais? Tá. Só Marcos. Bem, professor, sou o Marcos. Parabéns pela apresentação. Eu acho que é uma fala muito importante e as colocações, até as dúvidas que eu teria, eu acho que foram já respondidas, principalmente no contexto de pensar a IA, ela não é uma autora, né? Você não prende a arma de alguém que atirou, né? Seria o mesmo princípio. E eu acho que a sua ideia, de fato, é isso, só que a IA, a gente pode simular uma pessoa com isso, é complicado. E a postura que você trouxe de, principalmente, né, de declarar o uso da IA, eu acho muito importante, né, porque eu pergunto isso no sentido que não é possível avaliar se um texto foi ou não escrito por uma IA. Cada vez mais, né, eu lembro que eu gosto muito do travessão, não o meia risca, tá, gente? No Word, quando você aponta um pouquinho, aquilo lá é o meia risca. O travessão é o Alt 0151, tá? Eu falo isso porque a IA, quando ela começou a repetir tanto isso, a IA, o seu texto foi gerado por IA. E aí eu fico pensando nisso, né? Porque essas ferramentas que falam, foi gerado por IA, né? Tem os cacoetes, né? Que é o se não isso, aquilo. Aí vários outros temas que a gente pode pensar, mas ainda não dá para definir se foi uma IA que escreveu, se a pessoa não falar, né? Então, assim, eu tenho medo mais por conta disso. Eu queria a sua percepção, né? A gente fala só de você ter falado no final, olha, foi feito, mas eu acho que deveria todo mundo adotar isso, né? Falar, olha, gente, eu utilizei IA para isso, para tal processo, que eu considero isso importante, né? E uma outra questão, né? Você trouxe esse acesso, e eu ia perguntar, mas como que está sendo esse acesso para as IAs? Acho que eu esqueci o nome do programa da Unesco, a gente Pitcher, né? E aí, se esse acesso é só uma interface web, ou ele tem uma chave de API, não tem, né? É só isso, era mais no sentido da sua percepção sobre essa questão, né, de declarar o uso da IA. Porque muitas pessoas acabam atribuindo isso a menos valor do trabalho científico, né? Então, como não tem como definir se um trabalho foi 100% gerado por IA, né, qual é a sua percepção sobre isso, né? Tem que declarar, de fato, você dá menos credibilidade para isso? Bom, eu acho que isso é uma questão de cultura, de certa forma. Assim, o que a gente aponta é que, independente das coisas que você declarar, a ideia geral de todas as normativas que têm saído de lá é a questão da transparência. Esse é o ponto principal. Porque, realmente, não dá pra gente, se a gente não tem uma ferramenta, e dê pra gente, como professor, inclusive, falar, olha, você usou IA aqui, né? Como é que a gente fica? Então, lógico, o professor conhece aquela teoria, conhece aquele assunto, fala nesse artigo, não fala isso aqui não. Ele pode apontar, a ideia é apontar essa escala. Possivelmente, eu participei de umas poucas bandas depois que estudou a norma, né? E teve um professor que comentou sobre isso, né, dos meus alunos. Assim, eles. Só que na computação, eu não sei quanto das outras áreas veio, né? A computação talvez seja um pouco mais aberta nesse sentido, né? Assim, não estou simples, pode ser, me parece. Então o professor ele falou, né? Eu acho que tem que declarar mesmo, né? Eu concordo com isso, né? Mas esse é uma passo que a gente pode chegar, na verdade, né? Porque
isso, quer dizer, a gente vai fazer a análise do texto, mas deixa eu falar uma coisa, isso é uma identidade acadêmica, né? Isso é uma coisa que já vem, né, desde sempre, né? Eu acho que esse é o princípio da universidade, a ciência funciona, né? Não, você não deve ser honesto só com medo de que você vai ser pego. Tem que ser honesto com o princípio, né? Eu acho que é isso que eu vejo. Lógico, se você for pego, você pode perder seu título, ter problemas sérios, acabar com a sua carreira científica. Né? Isso é um ponto. Mas eu já ouvi falar uma coisa disso, né? Tem isso até que proíbe. Né? Aliás, tem universidades que estão proibidas. Mas eu acho que esse é o ponto. Quando a gente vai fazer o guia, quando a gente foi para esse material, praticamente não tinha nada no mundo assim, que a gente achou. Tinha um documento da Unesco, tinha uma normativa da eu não lembro dessa. Ela fala principalmente dessa coautoria, tem como se responsabilizar. Pode ser que a gente não lembro se a gente pegou essa. Mas assim, tinha poucos trabalhos na época. E era muitos sites tinham assim, ou universidades, Estados Unidos, Europa, ou ela falava assim, é permitido, e era assim, a norma dela, era realmente um parágrafo. Algumas eram, não é permitido. Uma ou outra universidade, eu acho que é no estado do Arizona, que era um pouquinho mais detalhada. Falava de ferramentas, falava de algumas ideias de uso. Mas assim, já era no documento da Unesco, tinha uma norma que surgiu da. Surgiu da norma europeia, que é super restritiva. Na verdade, quando surgiu a norma europeia, ele falou: temos um documento a mais aqui para poder falar. Né? E é aberto. E a gente começou a criar um esboço, a gente tomou, na verdade, um documento para discussão. Então, versão 0, nós podemos cunhar. Mas o texto que saiu agora, foi publicado, é outro texto. A gente tem um texto para discussão. Porque eles falam, poxa, vamos expressar isso. Mas aqui não tem para ler. Então, vários grupos de pessoas estão discutindo a norma. Então, assim, em termos de. Eu acho que é isso. Acho que o professor quer falar alguma coisa? Não, eu fiz uma pergunta. Tá. E a outra questão que você perguntou só para você perguntou se tinha acesso, na verdade, pela película. Token, você poder. A chave, né, da API. Não tem. Na verdade, assim, o PID não foi liberado ainda automaticamente para todo mundo da Unesco, porque nós estamos estimando o custo. Entendeu? Porque o custo ainda é elevado. Principalmente desse tal de Cloud que surgiu agora. Esse modelo aí é caro, só que ele é bom, nessa perto dos outros. Mas a gente faz bastante coisa com Gemini, GPT, DeepSeek, as chinesas, elas estão realmente crescendo. Eu costumo, mas não. Obrigada pela palestra. E assim, eu sou bem ignorante, tanto que eu falei que eu escrevi no curso aí para trabalhar um pouco mais. Você falou em alguns momentos da questão da gente estar colocando o material ali em IA, por exemplo, e alimentando com dados. Mas ao mesmo tempo você falou da gente usar a IA, por exemplo, para uma revisão de texto ou assim. Explica para mim um pouquinho, eu não sei se mais gente tem dúvida, quando que a gente está correndo risco no sentido do que eu escrevi virar dados para IA e virar público, e quando que eu posso estar usando ela nesse sentido mesmo da revisão e não corro certo risco. Bom, professora, a ideia é que é o seguinte, né? Na verdade, pode ver da seguinte forma: tudo que você vê que não tem risco, não tem problema se tornar público, ou que já ou se tornar público, você pode usar qualquer IA em geral. Agora, se tornar público pode ser da hora, vamos dizer assim, para ficar claro. Né? Agora, então, por exemplo, nas normas, nas políticas de uso das ferramentas, normalmente elas falam: olha, os seus dados, de privacidade, os seus dados podem ser usados para treinamento. Se ela falar isso daí, não coloque nada que não deve ser público. É isso. Tá? Até uma estratégia, por exemplo, de, olha, puxa, isso aqui, certos assuntos, às vezes você até poderia colocar desde que eles fossem, por exemplo, anonimizados, né? Então, eu tive nome de pessoas, documentos, informações que ali não poderiam estar logo com o código que eu sei depois, você sabe? Nesse caso, se anonimizar os dados podem se tornar público, não vão permitir identificar a pessoa, nada disso, tudo bem também, né?
Mas, então, basicamente, é essa ideia. Pode ser público, pode usar qualquer um. Se não puder, tem que tomar cuidado. Aí é o pitch do meu Deus. Gente, mais alguém? Então vamos agradecer ao professor novamente. Vamos tirar a foto.